Buenas, sejam bem-vindos ao podcast Desver, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Estou eu aqui, Gustavo Dias, com meu colega Gil Ales. E hoje é o seguinte, nós estávamos debatendo o tema, é sempre uma reunião de pauta, que às vezes demora o mesmo tempo de um episódio inteiro, e hoje foi quase um caso desses, e vimos que recebemos um e-mail com um título absolutamente sugestivo e que certamente vai ser nossa temática de hoje, até porque não poderíamos deixar passar. O título é Sair do Armário e Desilusões. Gil, você leu o e-mail pra gente? O e-mail do Raul Duarte? Isso aí. Bom, Raul Duarte escreve aqui um e-mail muito legal. E ele começa assim: boa tarde, primeiro escrevo para agradecer. O podcast me ajudou no processo de reconhecer o desejo de ser artista. Em um dos episódios, não me lembro qual, surgiu uma imagem, uma lembrança de uma exposição do Monet que fui com a escola quando era bem criança. Eu lembro de ficar fascinado com o fato de as pinturas mudavam o efeito se você olhasse de muito perto e muito longe. Algo encantado, quase mágico. Depois foi Picasso, por aí vai. E aí ele conta um pouco, o Raul conta um pouco da experiência dele como estudante e da experiência dele com a professora, que não era difícil ali a experiência de arte, né, do por que fazia aquilo, não ficava muito claro. Na escola, né? Na escola, isso. E que numa leitura do 100 Anos de Solidão, do Garcia Marques, tinha ali ilustrações, ele meio que se reconciliou com aquele estilo, e foi, enfim, traz esse relato aí de como que ele foi, os caminhos dele, né, de início pela arte. E daí achei muito interessante, era uma ilustração, desculpa, Gil, mas só para pontuar. Ele se reconcilia com a arte quando vê uma edição dos 100 Anos de Solidão, do Garcia Marques, com ilustrações do Caribé. Daí as ilustrações costurou de novo o laço dele com a arte. E daí ele propõe uma pergunta que a gente gostou, que é assim, ele diz, a questão, portanto, é como começar? Então ele diz que tem ideias para algumas obras, algo mais conceitual, diz que está gostando do trabalho do Leon Ferrari no momento, mas tem ali uma inibição, eu diria, uma angústia, né, a gente já está analisando aqui o Raul um pouquinho, né, Gustavo? Uma inibição, ali uma angústia, angústia do sucesso, né? Que é assim, ele diz que tem um livro que ele escreveu e tem dificuldade de publicar e tem medo de fazer um trabalho com artes visuais e não ir para frente, ficar guardado no porão, né? Gustavo, como começar? Essa pergunta dele realmente é muito boa, né? Não sei como é que a gente já não pensou nisso antes. Tem um episódio, gente, que chama Processos Poéticos, onde eu faço justamente uma síntese assim do que seria do que é esse curso, né, que eu venho ministrando, curso esse de mesmo nome, e que vai tratar disso, e é quase mesmo como uma análise, sabe, Gil? Nessa edição de agora, alguns dos participantes dizem que vão me mandar o pagamento do cachê pela hora de análise, porque eu preciso ouvi-los. É muito mais caro, né, Gustavo? Eu não estou nem cobrando fazer essa parte. Não estou nem cobrando essa parte. Exatamente. E aí tem a parte do curso, que é, como é que se diz? É síncrono, é isso? Que está todo mundo junto ali presente? Síncrono, né? Essa palavra isso mesmo. E tem uma parte que daí é isso?
Além disso, tem uma parte que daí é tete a tete, é eu com cada um só em horário alternativo, né, de uma orientação mais individual, e daí eu preciso o quê? Perguntar, ouvir as pessoas, e elas vão falar o quê? As suas inquietações, porque é a partir disso que a gente vai colher um caminho para o desenvolvimento de uma poética, e isso é por análise, né? Que quer falar das inquietações para alguém que está do outro lado ouvindo, né? Bom, eu queria começar assim, pontuando uma frase aí do Raul, agradecendo já pelo belo e-mail, muito obrigado pela questão, pela atenção ao podcast. Eu me sinto assim honrado até, Gil. Ele começou dizendo que o podcast me ajudou no processo de reconhecer o desejo de ser artista. Sim, isso é bem interessante. Muito interessante, né? Reconhecimento do desejo, é pura psicanálise também, né? Isso é muito importante. Acho que também essas coisas que vão fazendo assim o podcast valer a pena, né? Eu acho que tem um ponto importante aqui sobre essa questão do desejo que se articula com essa angústia que ele coloca aqui, né? Por onde começar, como começar, não sei muito bem, tenho medo de ir para frente, mas tem uma coisa paralisante, ele diz, né? Tem uma coisa paralisante que é pensar que as obras ficarão presas num porão sem ver a luz do dia. Isso é o desejo, é assim. O desejo, você pode pegar uma frase como essa e colocar entre aspas e falar o que é o desejo. O desejo é uma situação na qual você se vê diante de algo, uma coisa paralisante que fica presa no porão sem ver a luz do dia. Muito bem, isso é o desejo. Estamos apresentados. Porque senão... Tem uma coisa assim que é entre desejo e gozo, né? Geralmente ali onde você deseja você não goza, ali onde você goza você não deseja. Nem sempre, mas geralmente é esse o caso. Ou seja, o processo do artista não é um processo como o de sair para tomar uma cerveja com os amigos, sabe? Não é o processo como o de ver maratonar uma série no Netflix, sabe? Comer o teu prato favorito. Não é assim. É doloroso, é chato às vezes é entediante, né? As pessoas pensam, né, Gustavo, que o processo de fazer um trabalho como artista é sempre um êxtase, né? Ali é sempre gostoso, é prazeroso, talvez porque tenham tido experiências assim, eventuais, né? Agora, quando você realmente faz um trabalho... E é isso que se propaga, né? Nos filmes, nos livros, o artista romântico, essa é a versão que vendem, né? E a não ser talvez no caso de um cara como Jackson Pollock, que sempre enquanto estava produzindo estava muito bêbado, ali, por exemplo, acho que tinha um encontro entre desejo e gozo, né? Mas são casos raros, assim. Aquele tipo de trabalho talvez dá para fazer bem bêbado, mas assim, a maior parte dos trabalhos, acho que você vai trabalhar com prego, por exemplo, já não recomendo, né? Para um escultor, tá lá com a talhadeira, a marreta na mão, aquele bloco de vai te fazer muito bêbado, já não recomendo. Você pode tentar. Se beber, não esculpa. Isso. Mas então o que eu estou dizendo é assim, essa angústia, essa dificuldade, essa angústia é um tipo de inibição, né? Vou ou não vou, né? Aquela coisa do Hamlet diante da voz do fantasma do seu pai, dizendo me vingue, tarará, e aí ele olha e fala, e agora? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Essa angústia, ela justamente aponta para onde está o desejo. E aponta para as dificuldades que o desejo coloca, né? Olha só, eu diria, Raul, que essa distinção que o Gil aponta entre desejo e gozo é muito importante. Muito importante mesmo, porque para respondê-la, ou para pelo menos enunciá-la, tê-la clara em nós mesmos, você precisa saber situar se a arte para você é desejo ou gozo. Isso é o caminho fundamental, é um bom começo. Mas eu diria até, Raul, que é o seguinte, que você já começou. Você já começou quando se fez a pergunta.
Normalmente a gente já está no caminho quando se pergunta sobre ele, né? O que você quer é uma direção. Então já está começado. Até porque, insisto sempre, o material do artista não é carvão, tinta a óleo, mármore. O material do artista é a experiência visual. São as experiências vividas, né? O processamento, o que ele passa, aquilo pelo que passa ao longo da vida. Essa é a matéria que depois ele vai forjar em linguagem e transformando assim em arte. Mas a tua pergunta fala muita coisa. Você diz uma frase que é a seguinte: uma coisa paralisante é pensar que ficarão presas no porão sem ver a luz do dia. Essa é a expressão que ele usa aí, que o Gil comentou, né? Uhum. Tem uma aquelas parábolas, historietas orientais que eu adoro, que me fazem pensar muito, muito, que é o seguinte: estava o mestre, é sempre assim, o mestre e os discípulos, né? O mestre caminhando com os discípulos, e nisso chegaram num rio, e a questão era atravessá-lo, e na beira do rio tinha uma senhora, uma mulher, que assim, que se dizia um pouco desesperada, porque ela precisava atravessar o rio, só que o rio era muito fundo. Então ela pede para o mestre, se o mestre não conseguiria levá-la até outra margem, porque assim ela precisava. O mestre não pensou duas vezes, pegou-a no colo e atravessou o rio com ela, depois se tornou na outra margem, continuaram andando. Horas depois, um dos discípulos, muito incomodado, disse assim: mas mestre, é permitido que nós toquemos assim no corpo de uma mulher? Aí o mestre respondeu: olha, eu a depositei do outro lado da margem do rio. Você trouxe ela até agora na cabeça. Uhum. Essa questão acho que um pouco pode orientar aqui a resposta, né? Voltando à frase ali do Raul, uma coisa paralisante é pensar que ficarão presas no porão sem ver a luz. Você já está pensando isso, já elaborou isso daí. O destino que você vê, veja, que você poderia pensar, já que é no nível aqui da imaginação, da fantasia, você poderia pensar qualquer coisa. Por exemplo, pensar que as suas obras seriam comercializadas internacionalmente, mas você, por algum motivo, prefere pensar que elas ficarão presas no porão sem ver a luz. Isso é bastante específico na imagem, inclusive. Né? Tem um tanto, ao mesmo tempo, de... Desculpa, Raul, usasse o teu caso, mas você escreveu e nós temos que pôr na roda. Não, mas agora, é bastante paradigmático, né? Eu acho isso, que não exatamente. a gente toma como mesmo. exemplo, não Tomando porque como é o Raul, mas porque a gente mesmo se vê nesse lugar. Que nós dois passamos, né? Inclusive, vamos falar rapidamente um pouquinho das nossas trajetórias, porque afinal é a única coisa que a gente tem uma certeza mesmo, né? E pode servir de exemplo até para não fazer. Sim. Mas nessa pergunta, não só a do Raul, repetindo, né? Essa é uma hesitação de todos, né, Gil? Todo mundo que me procura lá no Processos Poéticos, basicamente a questão é essa: é como começar, como autorizar-se, será que eu continuo? Tem uns que já começaram, mas estão numa certa encruzilhada, um dilema ético. Mas aí, essa pergunta é curiosa, porque ela tem ao mesmo tempo um paradoxo entre o maximalismo e um derrotismo. É muito interessante isso, porque eu vivi perfeitamente isso, viu, Raul? Mas vivi exatamente o que você está vivendo. Temos tempos diferentes, mas eu passei por tudo isso. Que eu me dava conta? Eu fazia um certo maximalismo, que era... Isso na política é quando você tem, por exemplo, um militante, uma corrente militante que defende assim... Olha, para que ficar lutando aqui para baixar o preço da gasolina, se no final a gasolina, no fundo, ela foi atrelada ao dólar só para satisfazer a sanha gananciosa dos acionários, das petrolíferas, etc. Então, não adianta a gente combater o preço da gasolina aqui, o problema lá atrás é o capital, é o mercado financeiro. Então, assim, entende? Que daí ele tira o foco de pautas reais para criar uma pauta muito gigantesca para não fazer nada. Isso na universidade eu vivia muito, porque na universidade eu militava com um partido dito de extrema esquerda, que
Enfim, que é o PSTU. E daí, assim, tinha um problema, uma pauta dos estudantes, por exemplo, que aumentou o preço do café na cantina, ou o xerox na universidade. Daí é muito simples, né? Você tem um caminho para fazer. Mas daí vinha o pessoal do PSTU e dizia assim, não, mas veja bem, no fundo, esse aumento de xerox não é porque aumentou o toner, não é só a ganância aqui do cara do xerox, é porque esse é um problema do capitalismo. Entendeu? Então, o problema é o que? Na época era a ALCA, né? O problema é a ALCA, na verdade, é o imperialismo americano. Nós temos que combater a ALCA. Então, e pelo fim do Estado de Israel. Exatamente. O cara começa, né? O cara começa a discursar sobre o preço do xerox e termina sobre, não, pelo fim do Estado de Israel. Era exatamente peraí, assim. que eu me logo perdi. Já vinha aquela estampa palestina, mas era sempre assim. É assim mesmo, não é hipérbole, era bem assim. Isso é maximalismo, é um tipo de coisa que a gente faz jogando no extremo para deixar de fazer. É uma justificativa para paralisia. E o outro lado do paradoxo, que é o derrotismo, que é um certo aparente medo do sucesso. Eu passei muito por isso. Que é o seguinte, no fundo a gente acha que é medo do fracasso. É o que está se expressando aqui, né? Meus livros... ele disse que escreveu um livro, né? E acho que o livro teve muita dificuldade de ser publicado. E daí ele pensa na arte se deve continuar, afinal, porque, né, não quer que o resto da sua produção tenha o mesmo destino do livro. Então, assim, você já está projetando, Raul, um certo fim que não vai dar certo. Projetando um fracasso. Eu digo para os meus alunos lá nos cursos que é o seguinte, gente... Vocês têm medo do fracasso, mas sinto muito informá-los. Vocês já são fracassados. Todos nós aqui já somos fracassados, nós já temos essa experiência. Tem algum paparazzi aqui fotografando a gente? Não tem, então é porque não deu certo. Você está realizado na vida? Tem um ateliê que você só faz isso, de frente para o mar? Não, então é porque não funcionou. Então, na verdade, o que a gente tem medo é o contrário, é do sucesso. Porque começa a realizar. O Gil, aí com sucesso estrondoso no podcast Desver, de repente começa a ser requisitado aí para fazer desde trilha sonora, escrever, publicar romances, editores. Daí o trabalho dele, que ele curte fazer, já não rola mais porque não tem tempo. Aí já começa a briga com a Flávia dentro de casa, porque daí o Gil já começa a ser assediado aí pelas as assediadoras de plantão. E aí já começa a ter que dar, agora ele não pode publicar qualquer coisa, não é publicar fotinho no Instagram, agora tudo que ele publica tem 600 mil pessoas ali que já estão de olho, entendeu? Aí começa a vir inimigo. Porque, né, é só tu começar a despontar, já aparece inimigo ali para fazer a fama às tuas custas. Então ele já vai ter que arranjar briga. Aí tem que fazer um certo jogo social, o que demanda mais dinheiro, né? Tem que ir para festa chique, onde estão os caras, tem que, entendeu? O curador convida para certa vernissagem, tem que ir, não dá para ir de paletó velho, tem que comprar um smoke, entendeu? Então, assim, a vida começa a gente tem um medo do sucesso porque ele é muito mais demandante do que o fracasso. O fracasso a gente já está experimentando. É uma experiência que sempre foi próxima. Se você não está realizado, é porque você está numa experiência ainda de fracasso, digamos assim. Já está. Não tem um medo de que as coisas fiquem presas no porão sem ver a luz do dia. As coisas já estão presas, né? Elas não viram ainda a luz do dia, né? Não nasceram, né? Então essas obras que estão aí dentro, elas ainda não viram a luz do dia, você não deu a luz a elas. Elas estão no porão da consciência. Exatamente aí, no porão. Agora, antes da gente entrar propriamente na questão que é como começar, eu acho que a gente pode ir meio que tentando fechar essa questão segunda, né, e depois voltar para a primeira, né, Gustavo, de repente tentar fechar essa questão da luz do dia, do medo de colocar as coisas na rua, ou de não conseguir colocar as coisas na rua, né, e voltar para a questão do como começar. Mas antes disso eu diria assim, que tem um antídoto fácil para isso, que é assim, faz o trabalho então para o mercado, dá uma estudada, vê o que o mercado quer, o que o mercado está comprando agora, vai
faz a lição de casa, olha direitinho todas as galerias, vê o que está na moda, o que os editais, os artistas que ganharam os últimos editais fizeram, né, um por um, entra lá, vê, ganhou o edital, fulano de tal, assim, os prêmios, olha quem ganhou, você vai ter um mapa assim do que está rolando na arte, o que está na moda, o que o sistema quer. E faz isso, eu te garanto que faz um bom networking, né? Vai atrás, mostra seu trabalho para as pessoas, vai em todas as vernissagens, entra em contato com as pessoas, troca um cartão de visita. Não sei se faz isso hoje em dia. Essa história de cartão de visita, isso é coisa de meio cringe, né? Mas, totalmente cringe. Totalmente cringe, né? Então troca ali no WhatsApp, sei lá o que, o número de telefone, enfim. Faz esse trabalho e faz um trabalho para o mercado. Eu te garanto que você vai ser... não garanto que vai fazer sucesso, porque isso depende de muita coisa. Mas ficar no porão não vai. Agora, é isso que você quer? Essa que é a questão, né? Pode ser. Mas eu acho que essa que é a pergunta. E não é tudo não é toda produção boa que faz sucesso, e com certeza não é toda produção que faz sucesso que é boa. Então, mas tem gente que prefere fazer sucesso do que ser bom. E às vezes acontece de uma coisa boa fazer sucesso também. Eu acho que eu tenho a impressão de que olha, tudo que eu conheço que realmente é bom, mas é bom pra caralho, tá? Não é bonzinho, não é legal, não é bonitinho, é bom pra caralho. Tudo que eu conheço que é bom pra caralho, aparece. Tudo. Sim. Eu sei que tem aquela história, né? Mas o Brasil não valoriza a arte, que as pessoas não valorizam. Valoriza a arte foda. A arte foda é sempre valorizada. Talvez tenha gente que não tenha valorização. É que eu, pessoalmente, não conheço. Sabe como? Uhum. Então, assim, se a tua arte é realmente boa, invista o máximo possível na tua obra. Eu tenho certeza que ela aparece se for boa. Se não for boa, sinto muito, não tem mesmo que aparecer. Desculpa a crueza, mas isso vale para mim também. Se meu trabalho não for bom, não tem por que aparecer. Mas a gente pode voltar então pro assunto de como começar, né, Gustavo? Eu acho que como eu ainda tô no começo, tá muito fresquinho para mim contar como começar. Enquanto antes do episódio, eu tava falando pro Gustavo, para mim é muito confortável contar como começar, porque a única coisa que eu faço na vida é começar. Vários começos. Eu comecei como ator, né, no teatro, fiz um trabalho razoavelmente consequente, ali uns 8 anos larguei. Tem um trabalho de começo na música, tem um trabalho de começo, enfim, aí nas artes visuais, e eu posso contar rapidinho como que eu comecei especificamente nas artes visuais. Hoje já não é assim começo, meio e fim. É assim, é começo, aí o começo, e daí depois foi pro começo. Isso. Essa é basicamente a história. Mas então, eu estudando História da Arte, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu, na verdade, senti falta da parte de conhecer melhor a técnica, de conhecer melhor como funciona a arte, o fazer da arte, né? Porque a gente estudava muita teoria e via muita obra de arte todo dia, e me fazia falta isso. Eu sou de formação, eu sou designer, então eu tive na faculdade, há 20 anos atrás, um pouco de aula de desenho, uma aula até de pintura, de escultura, um pouquinho ali, um semestre ou dois, com diversas técnicas, então não era assim algo totalmente estrangeiro para mim, né? Mas eu comecei, então, muito rapidamente eu pensei uma ideia, assim, meio que um conceito, assim,
que eu fui... começou de maneira muito embrionária e eu fui desenvolvendo com o tempo, que era fazer as anotações dos trabalhos, as anotações em sala de aula se transformarem em um objeto artístico. Então eu estava estudando História da Arte, enquanto eu estudava História da Arte, eu desenhava as pinturas, as obras, as imagens que eram apresentadas na aula. Eu fui desenvolvendo uma caligrafia artística ali, enquanto eu estudo no meio da aula mesmo. Eu sentava e fui explorando materiais que eram pertinentes, que eu podia usar na aula, né? Então eu comprei, enfim, um papel mais artístico para fazer essas anotações, fui trabalhar com crayon, com carvão, trabalhei bastante com caneta também, e fui fazendo isso sem muita pretensão, assim, eu queria fazer ali e não sabia no que ia dar. E daí saiu um edital da universidade para alunos, né, poderem fazer uma individual e num espaço que é um espaço de relativo prestígio aqui em Porto Alegre, que é o espaço do Instituto de Artes, de exposição, fica bem na frente assim do Instituto, todo mundo vê, e aí eu escrevi e passei, assim, o trabalho passou, acho que estava bem articulado as ideias, se não estava muito bem, se não tivesse muito bom o trabalho em si, as ideias no edital estavam bem articuladas, né? Porque edital você sabe como ganha quem faz o melhor projeto, não necessariamente quem tem a melhor obra, né? Mas ali eu consegui fazer uma exposição legal, assim, os meus professores talvez estavam sendo gentis comigo, mas eram assim, pessoas que entendiam muito de arte, elogiaram bastante, foi um trabalho que teve um pequeno reconhecimento ali naquela turminha, né, de professores e alunos ali no Instituto de Artes da URGS. E em todo esse período eu fui estudando desenho, estudando técnicas e tal, e agora estou fazendo fechei aquele ciclo de anotações ali, História da Arte, comecei um outro trabalho com pintura agora, que eu sinceramente não sei o que vai dar. Eu estou aqui exatamente na mesma situação tua, Raul. Eu não sei se esse trabalho, são pinturas grandes, assim, de 1,5 m, figurativas, que dão essa última pintura que eu terminei há pouco tempo. Levou quase 6 meses para ficar pronta, mais porque eu sou lerdo do que porque é uma pintura tão elaborada, né? Sou muito lerdo, Gustavo sabe. Mas era uma pintura difícil. Em teu favor, tem que ser dito isso. Mas eu não sei se essas pinturas não vão ficar presas no porão sem ver a luz do dia. Pode ser que fiquem. Mas como começar? Elas já estão presas no meu estúdio sem ver a luz do dia. Isso, elas já estão. Disso para pior não medo. Fica, né? Não dá para piorar daí. Mas assim, eu tenho uma satisfação, acho, uma satisfação muito grande de estar pensando esse trabalho, né? Desenvolvendo ele e tentando já, vai ser uma série, né, de pinturas, estou pensando já como que eu vou fazer para fazer pelo menos uma exposição que seja coletiva, que eu possa fazer aqui em Porto Alegre para mostrar isso para as pessoas, né, para os amigos, para as pessoas que me conhecem, que vão lá e vão ver. Então é meio que isso. Eu não tenho a pretensão de ser um grande artista, não, mas como é que se começa? Do começo, né? E o começo é como ele começou o e-mail, perdendo as ilusões. Tem um livro, aliás, acabei de ver há pouco aqui uma nova edição do Ilusões Perdidas, do Balzac. Balzac é um dos meus escritores favoritos, e quando eu li esse livro, a primeira vez foi na adolescência, de eu ter 17, 18, foi assim, tapa na cara. Aí, muito importante, né? E aí eu voltei a lê-lo depois, mais tarde, já
acredito que com uns 26, 28, e aí foi um soco na cara, porque eu percebi que eu tinha ainda muito, as soluções não tinham sido quebradas, né? E é um trabalho meio que desesperançoso, mas que é próprio da arte, que é quebrar ilusões, né? Claro, para construir novas utopias, né, heterotopias, etc., novos caminhos possíveis, né, para dar visibilidade a estados a que se almeja, né, através da imaginação política, para botar em circulação afetos que ainda não encontram ressonância. A arte tem todo esse poder emancipatório, obviamente, né, mas também, a par disso, ela tem um certo poder e função desilusória, né, de nos criar ilusão. Então acho que é um bom começo, não ter ilusões. Desculpa, Raul, a análise que a gente está fazendo, chatíssima, né, ficando analisando a pergunta, o perguntador e não o inquiridor e não a pergunta, mas assim, eu tenho muitos amigos, Raul, inclusive bons poetas, com caixas de livro embaixo da cama. O poeta que eu acho que é o melhor poeta da minha geração, que é o Rodrigo Madeira, de Curitiba, o último livro dele não teve. Ele foi indicado para Oceanos, não ganhou, está lá com o livro embaixo da cama. Eu mesmo estou redigindo que o meu 7º livro de poesia. Eu não lancei nenhum. Isso é um sinal de um certo fracasso? Acho que sim, posso admitir, né, que sim, porque são livros que eu mandei quase todos para editais e não, até o momento, não venceram, mas isso, Raul, me transformou como artista, já me transformou como artista, o escrevê-lo. Então a pergunta do como começar, ela é meio que anacrônica. É uma pergunta, Raul, que a gente só responde retrospectivamente. Se eu tivesse lá 7 livros atrás me perguntado como começar e paralisado, eu não teria hoje a visão que eu tenho, né? Hoje eu entendo a importância deles, mas arte é praxis, ela é uma coisa ela precisa ela é uma operação material, né? E quer falar, Ju? Tem uma coisa que eu ouvi numa masterclass com o Neil Gaiman, é um escritor de ficção especulativa que eu gosto muito, conhecido com os quadrinhos do Sandman, e muito famoso. E nessa masterclass ele diz assim, ele está falando justamente para um escritor que está iniciando, né? E ele diz assim: olha, tem 1000 páginas ruins dentro de você. Você precisa escrever muito para tirar elas de dentro de você. Então, escreve bastante, você precisa escrever essas 1000 páginas ruins, e aí ali na frente vai chegar uma hora que você vai olhar e você vai reconhecer: olha, parece que tá ficando bom. Acho que agora vai. Então, é muito difícil para quem está começando já se colocar esse peso da publicação, do sucesso, de fazer bem feito, de dar certo. Não é por aí que se começa. Se começa tirando de dentro de si essas 1000 páginas ruins. Assim, fazer o melhor trabalho que você puder, sabendo que ele está ruim no início, porque você está começando, só não tem outro lugar pelo qual você possa começar. E o Gustavo sempre fala isso para mim. Eu olho para trabalhos anteriores que eu fiz, eu falo: nossa, como tá ruim isso aqui. Às vezes o trabalho que eu acabei de fazer, assim, tipo, fiz semana passada ali um desenho, eu falo: tá ruim, né, Gustavo? Ele olha para mim e fala: olha, se você tá reconhecendo que tá ruim, é porque você aprendeu alguma coisa. Lá no momento em que, enquanto você fazia, você achava que estava bom, agora está achando que está ruim. Olha, parece que você ganhou alguma coisa nesse caminho, então, né? Pronto, já está respondida a pergunta, né? Porque começar é isso daí. Porque a pergunta como começar esconde outra pergunta. Eu acho que ela implica a pergunta por que continuar. Uhum. E assim, eu posso te dizer aqui em primeira mão como é que vai se escrever o próximo best-seller. Como é que vai se começar? Vai começar fazendo a primeira página do livro. A primeira página vai começar fazendo a primeira linha, a primeira palavra. É assim.
É claro que tem um conteúdo, né? Eu não estou sendo ingênuo dizendo que é só escrever, fazer escrita automática, esperando que dali surja um milagre de um bom livro. Mas o que eu digo é, a matéria da arte você já tem, que são as experiências da vida. A arte, toda a arte universal, histórica, só tratou de uma coisa, as experiências da vida. As experiências sociais, especialmente. Um detalhe importante é que experiências sociais, não experiências individuais. Essa coisa de retratar experiências intimistas, individuais, é absolutamente da arte contemporânea, muito recente. É coisa assim, extremamente recente, metade do último século. Né? As experiências artísticas normalmente foram elaborações de experiências sociais. Mas a pergunta por quê, ou como começar, ou por que começar, eu acho que se a gente for encarar a sério essa pergunta, a gente teria que admitir que a gente faz um monte de coisa na vida sem se perguntar por quê, né? A gente nunca se pergunta por que a gente assiste séries, horas e horas na frente da porra da televisão, por que a gente sai para tomar café, não toma em casa, por que a gente lê as coisas que lê, por que a gente transa, por que a gente... né? Casa, porque a gente compra carro, porque a gente mora em casas e tem desejos por carro. Por que a gente faz essas coisas? A gente simplesmente vai fazendo a vida inteira, uma boa parte delas, se não a absoluta maioria, a gente faz sem se perguntar por quê. Por que diabos que na hora da arte todo mundo trava? Na hora de se perguntar por que fazer arte, todo mundo trava. É interessante que o Raul, ele não faz diretamente essa pergunta pra gente no e-mail, né? Por que começar? Ou por que fazer um trabalho como artista? Mas ele faz de maneira indireta, colocando como ele diz aqui, que falando que ficou em recuperação em artes, com 13, 14 anos, fiquei em recuperação em artes. Ah, que derrota! Era um ensino estranho, uma mera reprodução. A professora desiludida não sabia ou não queria nem explicar o porquê fazíamos aquilo daquele modo. E ele coloca... Eu me lembro, Gustavo, de uma memória interessante que eu tava me lembrando essa semana. Tá me lembrando hoje disso aí. Eu estava no cursinho e o professor explicou era matemática. Pela primeira vez na vida, eu estava me interessando muito por matemática, porque eu percebi que o único jeito de eu aprender matemática era, primeiro eu tinha que fazer um trabalho de gostar. Depois que eu gostasse, eu ia conseguir aprender. Então eu fui ler sobre história da matemática, porque eu gosto muito de história, e ali eu passei a curtir a parada da matemática. Como filosofia, assim, sabe? E daí o professor fez lá, ensinou uma técnica, né? Justamente técnica. Ensinou lá uma técnica e aí eu levantei a mão e falei assim, mas professor, por que é assim? E ele me olhou com uma cara, Gustavo, de estranhamento, assim. Ele parou, ele não sabia o que fazer, ele parou, aí ele olhou pra minha cara e falou, por quê? Como assim, por quê? E aí eu li semana passada... Deus quis, ele não mandou isso? Aquela... tipo, por quê? Como assim? Não se pergunta isso, porque... Né, eu tava lendo no Lacan, no seminário 20 ou no seminário 10, eu tô lendo os dois ao mesmo tempo, eu não consigo mais saber qual é qual. Mas que ele diz assim, que a matemática é uma maneira de simplificar as coisas, de facilitar. Justamente porque quando você diz, olha, a técnica para ter este resultado, ou para resolver essa equação, a técnica é esta. Você faz assim, 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 você obtém um resultado tal. E você não precisa se perguntar por quê. Né? Você não precisa... É assim que faz. É assim que funciona. E você toma aquilo como verdade e acabou. Né? Então, tem muito pouco disso na arte, né? A questão do porquê está sempre colocada, né? no trabalho artístico, e eu acho que, na real, tem um lugar
que eu acho que um artista, principalmente conforme ele amadurece, ele vai... A impressão que me dá é que ele vai abandonando um pouco esse lugar do porquê, sabe? A gente escreve páginas e páginas e páginas, e os artistas escrevem, que são obrigados na arte contemporânea, conceito, não sei o que, para responder esse porquê. Esse porquê que a professora dele não explicou, né? E que fica ali como uma falta que retorna nessa angústia do início, né? Retorna essa falta do porquê, a professora não respondeu o porquê, e isso retorna com 100 anos de solidão, né? Então tem uma solidão, desculpa, Raul, a gente não vai resistir a analisar o teu... A te analisar aqui, ó, pelo menos desculpa, é de graça, viu, Raul? Mas tem uma solidão... Se fosse pagar uma clínica psicanalista a lacaniana, tu ia ver o preço que é, pelo menos aqui a igreja não cobra nada. Eu tô dizendo assim, porque junto com esse porquê, tem os 100 anos de solidão, e que retorna aqui também, né? E eu acho que isso tem esse porquê que aparece não como resposta, porque ele poderia ter dito, olha, eu descobri o meu desejo de ser artista porque eu quero ser, sei lá, ganhar muito dinheiro, porque eu quero, né, ter um prestígio que um artista tem na sociedade. Ele não sabe muito bem por quê. E a gente não sabe mesmo. Daí que está o desejo. E daí que está a solidão, né? Eu recomendo muito, para aproveitar como parênteses, já que eu saí meio que totalmente do assunto, recomendar um livro sobre esse assunto solidão, chamado Solidão, é o nome do livro que eu tô lendo agora, de uma psicanalista francesa, da turma do Lacan ali, chamada Françoise Dolto. Ela é assim uma especialista ficou muito conhecida pelo trabalho que ela fez de psicanálise com crianças e tal, mas é um livro muito bonito sobre o tema da solidão. Começa desde o bebê recém-nascido, ainda na barriga da mãe, passando pela adolescência, chegando até no adulto, especificamente sobre a questão da solidão. Livro muito legal, fecha parênteses. Legal. Usando aí a explicação enigmática, como sempre, de Lacan, que a matemática serve para facilitar, porque para mim sempre foi o contrário, né? Existe uma coisa que eu chamo, assim, Raul, de equação poética. Eu sei que parece uma ideia até passadista, assim, colocar em termos de equação, né? Mas funciona. Por quê? Porque todos os elementos dessa equação poética são variáveis. Sabe que numa equação, né, tem elementos que precisam estar ali, mas eles são variáveis, eles podem mudar o sinal, né? E o número, a quantidade. A equação não se sustenta sem um dos elementos, então ela tem que ter todos. E os elementos, basicamente, dessa equação poética seriam, a técnica / linguagem. Técnica eu digo assim, porque não precisa ser a técnica clássica do desenho ou a técnica erudita da literatura, etc. Técnica é porque você está fazendo artes visuais, então você tem que apresentar visualmente alguma coisa, ou seja, vai lidar com matéria. Para tratar com cada matéria tem uma técnica, né? Se quer fazer uma escultura de bronze, você não vai inventar um procedimento, já existe procedimento desde a Grécia Antiga. Então tem que ter uma técnica, né? Se quiser lidar com lixo hospitalar e fazer uma instalação pós-moderna, vai ter que lidar com a matéria do lixo e entender como é que se funciona aquilo, né? Estudar como que ele se degrada no tempo, estudar as condições de perenidade, etc, etc. Você pode resolver não estudar a técnica. A única coisa é que, em vez de aprender a fazer aquilo que você quer fazer em 2 semanas, você vai levar 20 anos. Mas é uma escolha tua, fica à vontade. Exatamente. A técnica é sempre aconselhável, né? Você tem experimentações, né? Experimentações. E digo técnica / linguagem são elementos dessa equação poética. Linguagem porque o que a tua função enquanto artista é transformar alguma coisa em matéria. Ou seja, é colocar essa alguma coisa numa linguagem. Porque uma vez que você tira um objeto, pode ser o urinol do Duchamp, uma vez que ele tira da loja e bota num
num circuito artístico, ele está inserindo o urinol dentro de uma linguagem. Essa é a grande proposição artística, né? Qual é esse elemento que se forja através da técnica, incluindo-se na linguagem? Esse elemento é a vida. Arte é uma prática, então ela demanda assim, uma técnica, de um lado, um saber fazer, e de outro lado, a vida. Então, assim, esses dois elementos você já tem. É só fazer. Sabe como? É só fazer. Pegue aí e faça. Tente fazer sem se perguntar. Primeiro, porque isso ninguém tenta, né? A gente fica se perguntando, isso trava. Mas e se a gente fizesse sem se perguntar, como a gente faz as outras coisas da vida? Bom, eu dizia antes que a gente trava também porque a arte é um campo não estruturado socialmente. Ela em si é um campo não estruturado e socialmente, por isso mesmo, ela não tem o reconhecimento objetivado, digamos assim, muito menos positivado por conta disso mesmo. Como ela é uma coisa que é meio incerta, assim, nos seus fazeres, como ela é uma coisa aberta, plural e etc., então ela não consegue ter um status social numa sociedade de consumo. Porque a arte, eu sempre digo, o objeto artístico é o antiproduto por excelência. Então ele não tem utilidade nenhuma dentro do capital. Por isso que socialmente a gente não sabe bem o que fazer da arte, né? Aí passamos, você já deve ter passado, o Gil certamente passou, que é aquele papo constrangedor na família, né? O jantar na família, o tio pergunta, e aí, o que você faz a vida? Você diz, não, sou artista. E aí o tio pergunta, tá, mas em que você trabalha? Uhum. Essa é clássica, né? Todo artista passa, porque ela não é reconhecida como trabalho, porque socialmente ela não tem utilidade, né? Mas... Agora, essa... Oi, Gil. Não, mas eu acho que é uma questão bem importante essa, Gustavo, porque eu acho que isso é uma escolha que a gente não pode romantizar. Essa questão do artista como profissão. Porque você pode escolher fazer arte como um diletante, como um amador. Eu faço assim, não é minha profissão. Eu não pretendo em nenhum momento da minha vida viver do meu trabalho como artista, e eu acho ótimo isso, porque eu posso fazer absolutamente o que eu quiser. E eu posso, de repente, até juntar um dinheiro do meu emprego e alugar um espaço e chamar os meus amigos, convidar curadores, convidar pessoas que, enfim, críticos para virem ver o meu trabalho, me dá uma satisfação colocar esse trabalho na rua e gerar conversas em torno disso. Legal, eu produzo muito pouco, porque eu não estou trabalhando todo dia em cima disso, e meu jogo é esse. O amador é substancialmente alguém que pode fazer o que quiser, porque ele não está jogando o jogo do mercado, ele não está jogando o jogo das demandas do que dá certo, o que não dá certo, e eu acho isso muito, muito satisfatório. Agora, se você escolher, eu não sei a idade do Raul, mas eu suponho que ele não está na fase de começar uma carreira na vida, suponho. Mas se você decide, se alguém estiver ouvindo a gente, estiver nesse lugar aí, se alguém tiver querendo começar uma vida como artista, ou tem uma profissão e quer largar essa profissão e se tornar um artista como um trabalho em tempo integral, tem que saber que um artista, assim como um médico, assim como um psicanalista, assim como um advogado, é uma profissão, como profissão, tô falando, esquece tudo, esquece toda a filosofia que a gente estava falando até aqui. Como profissão, o artista é um trabalho de elite e é um profissional liberal. Não tem emprego de artista, que você vai lá, bota no teu currículo, né, arruma... Não, você é meio que um empreendedor, você tem que saber muito de marketing, você tem que ter uma marca, você tem que se vender, você tem que fazer um trabalho que não tem nada a ver com arte e que você pode ser bem sucedido ou mal sucedido nessa outra coisa, que não é o fazer do artista.
E não é todo artista que consegue achar uma outra pessoa para fazer isso por ele. Alguns conseguem, mas não é esse o caminho. Então, se a tua preocupação é dar certo, fazer a coisa acontecer nesse sentido profissional, ou seja, de vender, de publicar, de aparecer, de ter um prestígio, um reconhecimento, você tem que saber que isso envolve uma quantidade muito grande de tarefas que não tem absolutamente nada a ver com arte, e que a gente vê, inclusive, artistas que são reconhecidos porque fazem essa outra parte muito bem. Né? Porque são excelentes profissionais liberais, ou porque tem muitos privilégios ali, o cara já é filho do fulano, né, do ciclano, que o networking dele dê nascença ali, né? O curador da Bienal é a pessoa que ele viu na festa todo fim de semana, a vida toda. Então, talvez a pergunta do Raul seja mais no sentido de dedicar-se à arte integralmente, né? Fazer dar certo, isso no sentido também pragmático financeiro, né? Agora, eu sempre acho que é possível, se essa é a dimensão da tua pergunta, e de qualquer forma um âmbito da questão, é possível sobreviver de arte. Sobreviver, pelo menos dentro do campo da arte, né? Talvez como há muita disputa, enfim, há uma série de complexidades, talvez você não consiga assim sobreviver do que você quer especificamente dentro da arte, pelo menos por um tempo, né? Mas eu acho que sobreviver da arte é ainda possível, só que você precisa aceitar algumas coisas, assim, e isso envolve certo desapego. Citar primeiro que, como eu dizia, né, a arte ela não é um campo estruturado, pelo contrário, ela é um campo não estruturado. Só que é dessa marginalidade que a arte se alimenta para conseguir permanecer um campo sempre aberto a descobertas e especialmente a um campo em disputa. A arte, fundamentalmente, Raul, ela não pode dar a resposta objetivamente, como as outras disciplinas. As outras disciplinas é muito simples. Por que fazer medicina? Por que fazer odonto? Por que fazer engenharia? Porque é do dinheiro. A arte não responde a si mesma. Ela nos convida a desconstruir as perguntas. Você tem que conviver com essa incerteza. Esse é o caso. Não é esperar encontrar uma certeza e aí então tornar-se artista. Você vai fazendo. E você encontra certeza no fazer, no caminho. Nem todos os grandes artistas tinham certeza quando começaram, pode escrever, né? Eu confesso que eu comecei com uma certa certeza, digamos assim, eu fui em linha reta, era uma coisa que eu decidi ainda quase criança, né? Agora, muitas vezes eu tive vontade de desistir. Por quê? Por que me ocorre a pergunta se eu de desistir ou não? Por que me ocorre essa questão? Porque eu sei que não existe um destino. A questão da vocação é muito relativa também, né? Será que eu nasci com vocação, talento, dom? Tudo isso você tem que desconstruir. Porque senão aí você vai estar esperando, na verdade, um sinal divino, né? Que só vai te colocar no caminho que já foi traçado para você. Como eu sei ou eu entendi num certo momento, né, consegui furar essa bolha romântica que coloca a arte como uma vocação, até porque se faz por amor e não por dinheiro, como eu consegui entender que tudo isso é um processo social e que fui eu que construí minha trajetória artística, então se eu quiser eu desconstruo ela também, aí que pôde vir para mim a questão de desistir ou não. Mas tudo isso implica que eu só posso me perguntar, só tenho esse poder de me perguntar se eu devo desistir, se eu já comecei. Como eu já tinha começado, né, então agora eu posso ter esse privilégio, que é perguntar se eu devo desistir. Olha só quanta coisa você está perdendo. Pois é, eu acho que tem uma outra coisa que eu não queria deixar, a gente já está chegando uma hora de programa, e tem uma parte aqui que eu não queria deixar de comentar, que está no título do que ele colocou do e-mail dele, né, o assunto.
que é sair do armário e desilusões. Eu acho que a gente falou bastante, o suficiente de desilusões, mas não de sair do armário, né? Essa noção de sair do armário é muito cara para mim, porque na história da arte, o assunto que eu estudo tem a ver com teoria queer, teologia queer, e uma autora que eu leio bastante nessa área, que é uma argentina, que se chama Marcela Altausheide, ela trata bastante dessa questão de sair do armário num contexto, particularmente num contexto religioso, e eu acho importante observar como que essa noção de sair do armário tem a ver com ideologia, né? Você só tem essa demanda de sair do armário quando você está dentro do armário, né? Ou seja, quando você está se escondendo de algo, se escondendo de um tipo de violência, né? Na realidade, se escondendo de um tipo de violência que é uma violência que não está aí de hoje, que é uma violência que no fundo, para a gente, particularmente para a gente aqui no Brasil, é uma violência colonial, né? Uma violência, se você for ver o trabalho hoje, o Jair Dresbel está lá na Bienal de São Paulo, né? Um artista indígena na Bienal de São Paulo, porque tem uma demanda da sociedade sobre diversidade muito grande, sobre diversidade, e o trabalho meritório de artistas indígenas como ele tá aparecendo. Teve Vexoá, teve, enfim, todo um contexto artístico para esse artista aparecer, esse mais 2 ou 3, no meio de dezenas de artistas. Agora, a gente sabe que isso é um movimento super, super, super recente, porque do outro lado a gente tem um processo colonial de séculos, né? Quando o português chegou aqui, tudo que ele viu ali era nada, né? Não só quando o português chegou, mas até semana passada, estou falando em termos de história, o que o índio, mesmo assim, o trabalho marajoara, imagina, assim, trabalhos realmente magníficos, assim, da arte indígena, era visto como, no máximo, como uma curiosidade exótica, como algo ali, mas como trabalhos de um povo que era visto como primitivo, né? Como incapaz, como, no melhor dos casos, ingênuo, né? No pior dos casos, preguiçoso mesmo. Era assim que era tratado, é assim que era visto, e o que se produziu um genocídio. Por que eu estou falando isso, dessa história colonial? Porque a gente vive isso ainda como artista no Brasil. O artista no Brasil, ele não é, desculpa, o menino na França, que sabe, ele tá na escola, ele vai, tem a aula que ele vai lá no Louvre, sabe, e passear, e é como se fosse o quintal da casa dele, não é, sabe, aquilo ali para ele, ver que nem você fala aqui do Monet, do Picasso, que pra gente teve aquele dia que eu vi um Monet na minha vida, para ele é uma coisa que nem pra gente ver novela. Então, pra gente escolher ser artista, pensar em ser artista, é como se, para mim particularmente, um cara que veio da periferia de São Paulo, você falar assim, agora eu vou ser artista, é um negócio tipo, quem é você para ser artista? Quem é você? Quem você pensa que é para ser artista? Entendeu? Então você tem que... Então o que eu estou dizendo é que tem uma ideologia que constrói esse lugar do artista como se fosse privilégio de uma elite, e que dá a uma elite o privilégio de ser artista com facilidade. Se você mapear os artistas, como eu disse, hoje tem um pessoal furando a bolha porque o mercado precisa.
Porque o mercado chegou um momento que ficou... eles estão passando muita vergonha, assim, de ter só homens brancos e ricos entre os artistas, e saiu de moda. E agora estão passando vergonha por escolher filtrar só artistas que estão nos campos das pautas identitárias. Isso, faz esse filtro para passar um pano, né? Não, eu acho que é bom, né? Quando eu ouço os meus colegas da história crítica de arte que são negros, eles falam, olha, tá na moda, beleza, que bom, que os artistas negros e índios e mulheres aproveitem essa moda e subam na vida e façam seu trabalho. Não, ótimo. Com certeza. Só que para dignificar esses artistas, a gente não é ingênuo, pelo trabalho artístico, né? Exato, a gente não é ingênuo. Para cumprir cota, não é assim. Exato, e a gente não é ingênuo. Mas o que eu estou dizendo é sobre a questão de sair do armário como algo que significa se colocar na direção oposta à direção dessa ideologia e dizer, não, eu sou isso aí, sabe? Eu tô aqui, tô fazendo isso, e eu não devo satisfação para ninguém. Isso é sair do armário, né? Eu não devo satisfação para ninguém, eu não preciso explicar por quê, né? Que é um pouco isso que você estava falando, né, Gustavo? Não preciso explicar por quê, eu tô fazendo isso aqui. E se alguém chegar para mim e falar, mas por que você tá fazendo isso desse jeito? Quem sabe a resposta seja, porque eu quero fazer assim. Não sei por quê. Exato, do mesmo jeito que eu pergunta pro professor de matemática por que uma equação de segundo grau se resolve por que se resolve desse jeito, se ele não é como, é por quê? Pergunta para ele por que é assim. Olha, ele vai precisar escrever uma tese de doutorado para te explicar o porquê de uma E ele, no caso, não, ele só vai ficar paralisado e atônito, porque ele não sabe levantar o histórico, ele só fez exatamente o que ensinaram para ele e estava ensinando para vocês também, né? Isso, ele não sabe remontar todo o histórico, tem que questionar todo o regime de lógica da matemática euclidiana e por que as coisas têm essa relação. É impossível. Que no final das contas, a matemática parte de um axioma. Um é igual, né? A é igual a A lógica tem como ponto de partida um axioma assim, né? Que não preciso explicar, é auto-evidente que A é igual a A e vamos para frente, vamos embora. Então, E física quântica não existe, é delírio, exato, delírio psicodélico. O Dirick, isso aí que você está falando é muito interessante, né? Se remontar ao passado é bom a gente ter, porque o contraste faz, né? Você citou aí o garoto, alguém na França, né? O Ingres, grande artista, né? O clássico, final da metade do 19, dizia assim que quando às vezes ele tinha uma dúvida de uma cor, aí ele saía do ateliê, ia correndo, atravessava a praça, entrava no Louvre e via a cor, porque ele lembrava, tem um Tiepolo que usou aquela cor, então, tem um Rafael que usou aquela cor. Quer dizer, como diz o Dirick, né? A ideologia é a nossa relação espontânea com o meio social. Então, se no Brasil, qual é o meio social com o qual os brasileiros se identificaram ao longo dos séculos? É meio que o subproduto do europeu, depois o subproduto do Império Norte-Americano, com essas porcarias de produções culturais. Quer dizer, as nossas referências em geral são muito pobres. Não é como na Europa, que você, né, das referências, pelo menos da arte erudita, clássica, estão absolutamente impregnadas na própria cidade, então é natural que você tenha essas referências. Se alguém quiser ser artista, as pessoas dizem, tá bom. Ninguém pergunta por que você quer ser artista, ou em que você vai trabalhar, de que você vai viver, né? Bom, mas acho que vamos ir para o encerramento. Queria ressaltar duas coisas, assim, né? Primeiro, de novo, pedir desculpa pela análise, mas faz parte. Essa é uma pergunta genérica, né? Pelas quais a gente passa. Eu ia falar da minha trajetória, Gil, mas acho que vou me abster e vou poupar o ouvinte dessa vez, porque se eu começar a falar agora, não sei quando vai parar. Pode ser que nunca mais pare, pode ser que seja eterno. Eu queria agradecer muito o Raul e outras pessoas que entraram em contato com a gente, mandando e-mail, mandando perguntas e questões. Eventualmente a gente vai lendo ao longo dos episódios, né? Agradecer muito porque isso reforça o sentido de comunidade.
que é o que mais nos interessa aqui. Não é só a gente falar e outros ouvirem, né? Mas justamente essas perguntas, críticas, respostas, né? Alguns a gente não consegue responder, outros respondemos no final dos episódios, outros respondemos lendo, como hoje, né, o episódio. O episódio da semana anterior, também sobre processos poéticos, foi a partir de um e-mail, de um questionamento de um ouvinte nosso, o Cláudio. Então, eu queria agradecer por essa participação. Eu acho que é a mais rica e que mantém um debate mesmo, né? E abre nosso podcast para um debate maior. Depois, para encerrar, Gil, caso não tenhas nada mais a dizer, eu queria falar dos podcasts. Uhum. O Raul, ainda no final do e-mail dele, perdão, ele nos pede referências de podcasts sobre arte. Aí ele diz que só achou em inglês ultimamente, e tem ouvido o Art Talks. Eu não conheço esse Art Talks, mas a gente tem alguns brasileiros aqui para te recomendar. Um deles é o Arte Academia Podcast. Oi, fala, Ju. Não, nada não. Não? Arte Academia, me arrependi, eu ia falar uma bobagem, me arrependi. Segurou antes disso aí. Olha, poucas vezes que a gente faz isso nesse podcast. Assim, você vai falar uma bobagem, pensa melhor, fica quieto. Geralmente a gente manda a bobagem. E se arrepende depois, né? Se arrependeu antes. Aqui, o podcast Arte Academia Podcast, que é do Emerson Ferrandini. Se não me engano, ele é um professor, ele é brasileiro, mas dá aula nos Estados Unidos. No entanto, ele tem um podcast muito interessante, ele é muito assim regular, tá? Tem uma plataforma no Spotify e tem um Instagram também, onde ali ele apresenta de forma bem organizada todos os entrevistados até então. O último, inclusive, foi um amigo nosso, sei que é ouvinte aqui do podcast, que é o Renato Palmucci. O último foi foi uma entrevista com o Palmucci, né, que falou de aquarela, a importância do fazer artístico como um processo introspectivo. Pode ser que te interesse lá também. Então, Arte Academia Podcasts. Outro é O Caminho do Artista, que acho que trata de questões também parecidas com essa que nós pontuamos hoje, né, no episódio de hoje, que é desenvolvido pela Nina Casts, tá? Também um episódio brasileiro aí, interessante. Outros ainda, aqui o Art in Poa, que é um canal cultural aqui de Porto Alegre, indicou o nosso podcast, queria agradecê-los de novo publicamente, e junto com 4 outros podcasts. Eu vou citar só os nomes, tá? Arte da Gente, podcast Desarte, Fazer Arte dá Trabalho e Filosofia de Bar, né? A gente foi indicado além desses 4. E aí o podcast Desver, também pelo Gustavo Dias e Gil Alias, parece que é excelente esse, eu recomendaria muito. Podcast Desver, você nos encontra em todas as plataformas. Tem também um podcast que não é sobre arte, é sobre filosofia, mas eu queria indicar aqui porque descobri recentemente, que é o Razão Inadequada. Eles estão no Spotify, mas tem uma plataforma também, razãoinadequada.com, que é bem legal, tem grupos de estudos, podcasts, cursos, textos, etc. E acho que vale a pena também indicar, porque eventualmente eles falam bastante sobre artes ou sobre filósofos, né, que tratam da arte como tema. Muito bem. Agradecemos então nossos caríssimos ouvintes, colegas, que estão escrevendo aí pra gente. Eu acho muito legal enfatizar essa questão realmente do podcast como uma comunidade, né? É legal a gente começar a gente conhecer as pessoas um pouco pelo nome, saber um pouco quem elas são, as pessoas que ouvem a gente. Então a gente reforça que escreva pra gente aí no podcastdesver@gmail.com, ou se você tiver com preguiça de mandar um e-mail, que às vezes dá trabalho, pode procurar a gente no Instagram, manda uma mensagem direta lá, né? Gil com U, Alice com 2 L's, Gil Alice, no Instagram você me encontra. E o Gustavo Dias, é @Gustavo Dias mesmo, Gustavo? Gustavo Dias, exato. Então é Gustavo. Só tem um T Gustavo, no final. Um T no final na internet inteira, eu já procurei. Então. Não tem erro. Um bom nome, né? E Dias com Z.
procura lá no Instagram e manda uma mensagem pra gente. Você corre o risco de ser analisado, mas a gente vai tentar se refrear nesse impulso. Não receberá um boleto de cobrança. Isso. Mas pra gente ter realmente esse lugar, né, de ter o podcast como uma conversa, né? É isso aí. Adeus. Falou, até mais.